Muito bem, galerinha. Vamos voltar aqui para a nossa aula, nosso segundo time. A gente está iniciando agora e vamos continuar falando sobre a estrutura do nosso sistema solar, tá bom? Aula de hoje, do dia 22 de setembro, tema modelo padrão para a formação do sistema solar. Disciplina Física e eu sou o professor Caio, professor de Física aqui de vocês, tá bom? Jovens, vamos começar aqui nosso tema e a gente vai continuar falando sobre os planetas que compõem o nosso sistema solar, tá bom? No primeiro horário, a gente finalizou a aula falando da Terra, né? Que a Terra ela está numa distância que possibilita a vida, certo? Ela é um dos maiores planetas rochosos e possui apenas um satélite, cujo nome é Lua. Jovens, ele que é considerado também um planeta secundário, né? A Lua é considerado um planeta secundário do nosso sistema solar. Marte será o outro planeta que a gente vai comentar agora, que é o quarto planeta. Ele está um pouco mais distante da Terra. E olha só, tem metade, praticamente metade da dimensão do nosso planeta. Não possui, essa informação aqui, eu posso até corrigi-la. Não há água líquida nesse planeta. Realmente, não há. Mas falar que não há água em Marte está errado. Só não há água no estado líquido. Mas já foi encontrado no interior desse planeta água no estado sólido, tá? Foi encontrado já água no estado sólido. O porém é, como esse planeta, ele não possui atmosfera, ele não vai possuir atmosfera, você tem uma água que dificilmente ela entraria no estado líquido. Por quê? Porque o que faz a água mudar o seu estado são dois fatores que a gente viu recentemente. É o fator pressão e o fator temperatura. Como o planeta Marte não tem atmosfera, o fator pressão e o fator temperatura acabam ficando bem diferentes do que a gente encontra na Terra. Então, aí está um problema. Transformar essa água que está no estado sólido em estado líquido, tá? Bom, Marte vai possuir 2 satélites, tá? Marte vai possuir 2 satélites. E, como eu falei, né? A água nesse planeta, porém, água sólida, tá? Água no estado sólido. Show de bola? Certo, jovens? Vou dar 2 minutinhos para vocês e aí já a gente retorna, tá bom? 2 minutinhos só para vocês anotarem as principais informações. 2 minutos na tela.
Foi? Pronto. Estamos de volta. Jovens, vamos lá. Continuando aqui, meus queridos, a gente vai falar do quinto e sexto planeta principal. Você tem Júpiter e você tem Saturno. Júpiter, que já vai ter um diâmetro muito maior que muitos planetas do nosso sistema solar. Lembrando que até agora o maior que a gente estudou foi a Terra, né? Com 12 mil quilômetros, cerca de 12, 13 mil. Júpiter já tem um diâmetro bem maior, muito maior. Já está a uma distância também bem grande do Sol, tá? E esse que é o maior planeta que nós temos no nosso sistema solar. Bom? É o maior de todos os planetas juntos. Então, se você unir todos os planetas, ele ainda será o maior, tá? E como ele produz uma força gravitacional muito grande, ele produz uma força atrativa muito grande, você também vai possuir vários corpos ao redor desse planeta. Você tem, em média, 63 satélites ao redor desse planeta. O engraçado é que nos livros, na internet, você acaba encontrando esse planeta nessa coloração, né? Essa coloração alaranjada, normalmente acinzentada. Porém, não é essa coloração que ele tem realmente. Não é essa coloração que ele tem realmente, que foi descoberto recentemente, que ele é um pouco mais colorido, tá? Ele tem uma coloração mais próxima do azul e nos polos ele vai ter uma coloração mais esverdeada por conta do campo magnético que ele produz. Essa coloração, ela é meramente ilustrativa, essa que você está vendo aqui. Porém, com o lançamento do telescópio James Webb, foi lançado recentemente, né? Esse telescópio ele acabou descobrindo uma coloração mais azulada, próxima do verde para esse planeta. Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Lembrando que esses dois são gasosos, tá? Saturno já é um pouco menor que Júpiter, tem um diâmetro aí 20 mil quilômetros menor. Já está bem mais distante do Sol que Júpiter. Ele vai possuir, ele é até agora o primeiro que a gente viu que vai possuir anéis de pedaços de gelo, rochas e diamantes, tá? Então, os anéis de Saturno vão possuir principalmente essas três composições, rochas, dentre elas diamante, e gelo.
E, em média, esse planeta ele vai possuir 60 satélites ao seu redor. Tá bom? Também devido à sua grande força gravitacional. Como ele é um planeta muito grande, ele também vai possuir uma grande gravidade, uma grande força atrativa. Tá bom? James Webb, que é o telescópio que eu abordei para vocês, né? Falei para vocês, ele também fez imagens sobre esse planeta. Porém, as imagens descobertas por esse telescópio foram imagens semelhantes à que a gente está observando agora. Tá? Não teve tanta alteração com relação à cor desse planeta. A maior alteração mesmo foi em relação a Júpiter, né? Que Júpiter ele já não vai ter essa coloração que a gente está vendo. Ele vai ter uma coloração mais azulada. Beleza? Vou te dar 2 minutinhos nessa tela, aí a gente volta já, tá bom? 2 minutos. Vamos lá, jovens. De volta. A gente vai agora falar dos satélites de Júpiter, né? Olha só, trouxe até uma chargezinha aqui para vocês. Enquanto isso, no sistema solar, você tem Marte, chega para a Terra e pergunta: você pretende ter outro? Estão falando referente aos satélites, né? Que eles seriam como se fossem filhos desses planetas. E aí a Terra responde: não, é muita responsabilidade. Não quero terminar como Júpiter. Aí você observa aí Júpiter cheio de filhotinhos, né? Cheio de satélites, já com a cara cansada de cuidar de tanta criança. Então,
aqui faz uma referência ao número muito grande de satélites que o planeta Júpiter possui. Beleza? Vamos falar aqui dos dois últimos planetas do Sistema Solar, os dois últimos planetas principais. A gente vai falar aqui de Urano e de Netuno. Urano é um planeta que vai possuir anéis também, tá? E esse planeta, ele já é um planeta bem pequeno. Ele já é um planeta maior do que o nosso planeta, tá? Porém, é um planeta que está muito longe do Sol, vai possuir anéis, porém mais finos e escuros, tá? Assim como Júpiter, ele vai possuir anéis, só que esses anéis são mais finos e escuros. E possui cerca de 27 satélites. Beleza? Possui em média aí 27 satélites. Diâmetro de Netuno. Falar agora de Netuno. Netuno tem um diâmetro aproximado em relação a Urano. Porém, ele já está um pouco mais distante, tá? Em relação ao Sol. E ao redor do núcleo desse planeta, a gente vai possuir um oceano de água. Professor, mas esses planetas, eles são compostos em sua maioria de quê? De gás. Então, essa parte arredondadinha que a gente está vendo apenas uma parte gasosa. Porém, se a gente conseguisse entrar nesses planetas, no caso de Netuno, eu veria um oceano de água ao redor do seu núcleo, tá? E ele também vai possuir satélites. Vai possuir, em média, 13 satélites. Observe que os planetas gasosos são planetas bem maiores do que os rochosos, exatamente pela quantidade que o gás ele pode se expandir, diferente da rocha, né? E como eles são planetas maiores, eles acabam produzindo maior gravidade. Eles vão possuir um campo gravitacional bem forte. E isso fez a possibilidade de produzir muitos satélites. Você tem Netuno com 13, Urano com 27, você tem Saturno com 60 e Júpiter com 63. Então você vai observar que os planetas rochosos, eles terão poucos satélites. Marte vai possuir 2, a Terra vai possuir 1, já os gasosos não. Eles vão possuir um número bem maior de satélites. Perfeito? Galerinha, vou também te dar 2 minutinhos nessa tela e a gente volta já, tá bom? 2 minutos.
Muito bem, jovens. Galerinha de Curral Novo, perguntando aí a questão dos anéis, né? Bom, eles não têm nenhuma função. O que pode ter produzido esses anéis é a questão de matéria, de substâncias que acabaram congelando, que acabaram entrando em estado sólido e ficaram orbitando o planeta. Mas função mesmo eles não vão possuir. Tá? Não vai dizer assim, o Netuno, quer dizer, o Urano, ele vai ter um anel para isso. Saturno vai ter um anel para essa função. Não. A justificativa mesmo da presença de anéis é só a questão de substâncias que, no caso, entraram em estado sólido e continuaram a orbitar esse planeta nesse estado sólido, tá bom? Mas uma função dita pela presença de anéis não vai possuir. Agora sim, a gente tem que agradecer a presença de Júpiter. Júpiter, para o nosso planeta, para a Terra, por exemplo, ele serve como um escudo para alguns asteroides, tá? Júpiter, em muitas oportunidades, foi o nosso escudo contra certos asteroides que estavam direcionados para o nosso planeta. Porém, como eu tenho a presença de Júpiter, um planeta muito maior, cerca aí de 10 vezes maior que a Terra, você vai ter, então, a presença desse planeta servindo como escudo contra esses cometas, contra esses asteroides. Tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui, mas só para responder a perguntinha de vocês. Os anéis giram independente da rotação do planeta? Os anéis, eles podem girar. Agora, a questão da independência do planeta já pode não ser, tá? Por quê? Porque esses anéis, eles ficam orbitando, né? A substância que forma esses anéis, ela fica orbitando ao redor desse planeta por conta da gravidade que ele produz, tá? Então pode até ser que eu tenha esses anéis orbitando numa velocidade de órbita diferente da velocidade de rotação do planeta. Pode sim, tá? Então pode ser que eles sejam independentes. Eu vou analisar esse caso direitinho com vocês e aí eu posso responder depois numa próxima aula. Mas, tomando como, por exemplo, as substâncias, os restos de satélites artificiais, os restos de naves que foram lançadas para fora do nosso planeta e estão construindo aí uma espécie de lixo espacial ao redor do nosso planeta. Esses restos de lixo espacial, eles giram num movimento independente do nosso planeta, tá? Não é igual a um satélite de telecomunicação que ainda está em funcionamento, que ele teve um cálculo prévio para ele girar com a mesma velocidade de rotação do nosso planeta. Então, por exemplo, os satélites de telecomunicação, eles estão ali ao redor do nosso planeta, girando com a mesma velocidade de rotação do planeta. Por isso que eles são chamados de satélites geoestacionários. Porém, quando eu tenho um satélite
que ele não está mais em funcionamento, eu não utilizo mais ele, e ele agora faz parte de um lixo espacial, ele entrou em desuso, não utilizam mais, e agora ele é só um lixo que fica orbitando o nosso planeta. Pode ser que ele não tenha mais aquela velocidade de antes. Então, ele pode girar numa velocidade diferente da velocidade do nosso planeta. A mesma coisa acontece com os restos de ônibus espaciais, com os restos de naves, de foguetes espaciais que ficam orbitando o nosso planeta. Eles podem girar com uma velocidade diferente, tá? A questão dos anéis entra nesse mesmo quesito. Já que os anéis são compostos por materiais em estado sólido ou por rochas que também orbitam os planetas, pode ser que essas rochas, essa matéria que formam os anéis, venha a girar numa velocidade diferente do planeta, tá? Ou seja, acabam sendo realmente independentes, tá bom? Tirei a dúvida aí da galerinha de Curral Novo. Respondi a dúvida de vocês. Galerinha, e a questão de Plutão? E aí, o que vocês acham sobre a questão de Plutão? Vocês acham que foi correta diminuírem a classificação de Plutão ou não? Bom, a história de Plutão é a seguinte. Além de Plutão, nós temos um outro planeta secundário. Ele fica logo após Júpiter. É o planeta secundário chamado Ceres. Ele é menor que Plutão. E uma das justificativas dele, além de Plutão ser também um planeta anão, é porque Ceres é um planeta muito pequeno. Tá aqui ele, ó, menor que Plutão. Então, os planetas anões, eles possuem essa classificação por conta do seu tamanho. Só para você ter uma noção, Ceres é um planeta menor que o Brasil. Ele tem aí a dimensão do estado do Amazonas. Só para você ter uma noção do quanto esse planeta ele é pequeno. E Plutão, ele acabou entrando nessa classificação porque foi descoberto que ele era menor do que se imaginava. Tá? Então, Plutão acabou tendo uma redução na sua classificação, porque, olha só, Plutão tem um diâmetro pouco maior que 2.000 quilômetros. E também outro fator que foi usado para justificar essa diminuição na sua classificação é a questão da grande distância que esse planeta está do Sol. Ele está tão distante do Sol, que ele está mais perto de um cinturão de asteroides
que orbita o nosso sistema solar. Ele está mais perto do fim do sistema solar do que do próprio Sol. Então, por isso que ele levou essa redução na sua classificação, de planeta principal para planeta secundário. Então, hoje nós não temos mais 9 planetas, nós temos apenas 8. Tá? E mesmo assim, Plutão ainda possui 3 satélites. Mesmo tendo um pequeno tamanho, Plutão ainda possui 3 satélites. Só para você ter uma noção também da questão do tamanho de Plutão, Plutão é menor do que a Lua. Aí eu fiz um comparativo do Ceres, Plutão, Lua e a Terra atrás. Certo? Então, a justificativa para que Plutão fosse reduzido à classificação de planeta anão era porque a sua dimensão era bem menor do que se imaginava. Bom? Aí aqui, galerinha, para a gente finalizar a ideia dos componentes do nosso sistema solar, a gente precisa trabalhar agora os outros corpos celestes, além do caso dos planetas, né? Então, nós temos asteroides, cometas e as classificações meteoros, meteoritos e meteoroides. Tá? Então você vai ter essas classificações de objetos diferentes de planetas e satélites. Então, os asteroides, o que são asteroides? Eles são rochas grandes em formato irregular, que são restos de formações rochosas da origem do sistema solar. Você tem asteroides até hoje no nosso sistema solar que são pedaços de rochas do início do sistema solar. Aquelas rochas que não conseguiram se concentrar num único ponto e formar os planetas. Então, aquelas rochas que permaneceram soltas desde o início do sistema solar se transformaram em asteroides e ficam orbitando o nosso sistema solar. Tá bom? Além disso, você tem os cometas, que diferentemente dos asteroides, os cometas não são rochosos. Olha só. Os cometas, eles não são rochosos. Professor, o que é um cometa? Um cometa, eles se originaram nas áreas mais externas do sistema solar. E até hoje eles permanecem com essa órbita distante do Sol. Por isso que você tem alguns cometas que eles têm um período, né? Um período de
passar mais perto do nosso planeta e um período que eles passam longe do nosso planeta. Eles têm um período de repetição. É porque eles têm uma órbita pré-estabelecida já. E essa órbita ela tem que passar longe do Sol. Vou explicar o porquê. O cometa, ele é composto por gás e poeira no estado sólido. Essa poeira no estado sólido e esse gás bem resfriado, tá? Um gás bem resfriado. Um gás quase que condensado, quase que mudando de estado, de tão resfriado que ele está. Porém, ele também tem um núcleo que é sólido. E quando ele passa longe do Sol, ele está na sua parte da órbita longe do Sol, ele diminui a sua temperatura, ele tem essa temperatura bem reduzida. Quando ele se aproxima do Sol, a temperatura dele vai aumentando e essa parte sólida dele vai se perdendo e mudando de estado. O gás, ele vai aquecendo e se transformando nessa cauda que ele possui. Tá? Professor, mas como ele vai mudar de estado, ele deixa de ser um cometa, né? Não. Ele vai passar perto do Sol, mas ele volta para a sua órbita mais fria. Então acaba que ele volta a se tornar sólido de novo. Então por isso que os cometas vão e vêm. Diferentemente dos asteroides, eles não saem da sua órbita. Eles sempre estão numa órbita já estabelecida. Tá? E chegamos aos meteoroides e meteoros, que já são diferentes dos cometas, já são diferentes dos asteroides. Os asteroides, como eu falei para vocês, são rochas originadas do início do sistema solar. Essas rochas, elas permanecem nas extremidades do sistema solar. No finalzinho do sistema solar, você tem um cinturão de asteroides que rodeia esse sistema. Os cometas, como eu falei, são partículas rochosas e que possuem uma cauda gasosa, que ele vai mudando de estado quando se aproxima do Sol e quando se afasta do Sol. Mas ele não deixa de ter essa formação de gás e poeira. Os meteoros são pedaços de rocha que vão vir do espaço numa órbita que não é pré-estabelecida. É uma pedra, uma rocha solta no espaço.
Diferentemente dos asteroides. Os asteroides são pedaços de rocha que já vão possuir uma órbita estabelecida e essa órbita fica na extremidade do sistema solar. Tá bom? Então, os meteoroides e meteoros são pedaços de rocha que estão desgovernados pelo espaço. Quando eles estão fora, olha só, essa rocha ela pode mudar de nome dependendo da situação que ela está. Quando ela está fora da atmosfera, ela é chamada de meteoroide. Quando ainda não entrou na atmosfera, é chamado de meteoroide. Quando esses meteoroides são atraídos pela atmosfera do planeta, por exemplo, atraídos pela gravidade da Terra e entram na atmosfera, eles são chamados de meteoros. Então, no momento que ele entra na atmosfera, eles são chamados de meteoros. Esses meteoros são pedaços de rocha que são aquecidos devido ao atrito, o contato direto com o ar que compõe a atmosfera, e eles acabam entrando em processo de combustão. Eles acabam se tornando incandescentes por conta desse atrito com o ar. Você já deve ter assistido alguma cena, né, de filme de ficção científica que tem o lançamento ou a reentrada de foguetes espaciais e vai ter um momento que o bico deles entra em combustão, né? Começa a pegar fogo. Ali, essa combustão, essa chama, é devido ao contato com o ar da atmosfera, que esse atrito em grande velocidade provoca aí uma incandescência na superfície. Então, com os meteoros, acontece a mesma coisa. Então, é só uma pedra que está em chamas. Aí a gente chama de quê? De estrela cadente, né? Ah, deixa eu fazer um pedido, vai se realizar. Está fazendo pedido para uma pedra que está pegando fogo. Só isso. Não sei se pedra realiza pedido. Acho difícil, né? Então, jovens, olha só a diferença. Meteoroides é quando esse pedaço de rocha desgovernado, ele está fora da atmosfera do planeta. Meteoro é quando ele entra na atmosfera do planeta, antes de atingir a superfície do planeta, tá? Só o fato dele entrar na atmosfera e iniciar esse processo de combustão, ele se chama de meteoro. E os meteoritos, professor? Os meteoritos é essa rocha quando ela entra em contato com a superfície. Então, lembra aquela rocha que estava desgovernada e entrou na atmosfera da Terra? No momento que ela atinge a superfície, ela passa a se chamar de meteorito. Então, olha como a mesma rocha
ela tem 3 nomes diferentes, dependendo da situação que ela se encontra, né? Aí aqui, jovens, você vai ter essa rocha que ela caiu numa superfície lá nos Estados Unidos. E essa pedrinha, ela conseguiu produzir esse estrago. E esse estrago não é muito pequeno não, só para você ter uma noção, isso aqui é um caminho, né? Uma rua, uma estrada produzida por carros que foram lá fazer o estudo desse meteorito. Por conta da grande velocidade que eles atingem o solo, eles acabam produzindo um estrago muito grande, né? E para finalizar o nosso encontro de hoje, jovens, vamos responder essa pergunta. Existe vida em outros planetas? A resposta é sim. Agora, se você perguntar, existe vida inteligente? Aí até agora a resposta é não. Como assim, professor? Vários desses meteoritos que eles atingem o nosso planeta, os astrônomos, eles realizam estudos com essas pedras, com essas rochas. E em muitas delas, uma delas, por exemplo, que veio de Marte, ela continha pequenos cristais produzidos por seres muito simples. Seres microscópicos, muito simples. Então, há, através dessa evidência, que existiu vida em Marte, porém uma vida muito simples, micro-organismos. E que hoje, pelo fato de Marte não possuir mais atmosfera, que um dia Marte possuía, pelo fato de Marte não possuir mais atmosfera, essa vida na superfície de Marte se exauriu. Ou seja, não existe mais. Porque a atmosfera, a ausência dela, vai evitar que vida que necessita de certos gases para viver não vão conseguir viver sem esses gases, porque sem a atmosfera não tem uma camada gasosa que prenda esses gases, como aqui a nossa Terra, né? A gente tem a atmosfera, então a camada gasosa que possibilita a nossa vida, os gases ficam presos, ficam contidos nessa atmosfera. Além disso, a atmosfera, ela possibilita a vida de que maneira, professor? Ela mantém a temperatura do nosso planeta estável, o famoso efeito estufa, né? Então, alguns planetas, por não possuírem atmosfera, são muito quentes durante o dia deles e muito frios durante a noite deles. Outro fato é que alguns planetas não possuem água ou, no caso de Marte, possui água, mas apenas no estado sólido. Então, para que a gente tenha realmente uma vida, essas condições são
totalmente adversas. Tá bom? Então, eu tinha evidências de que tinha vida em Marte, porém, não existe mais devido à ausência de atmosfera nesse planeta. Bom? Galerinha de Curral Novo, essa pergunta eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vocês me perguntem novamente, mas não leva muito tempo não, jovens. Na próxima aula eu respondo, tá bom? Meus queridos, a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que tenha sido uma aula muito proveitosa para vocês. Aguardo vocês também na próxima aula, na próxima quinta-feira de aulas aqui do canal Educação. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço especial aí para a galerinha de Curral Novo, Dom Inocêncio, galerinha de São Félix e todos que participaram da nossa aula de hoje. Forte abraço, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.